Olá, eu sou o Slúpico Praxeologista E eu sou o Henrido. e seja bem-vindo à sua central de notícia do mundo descentralizado. E hoje a primeira notícia é sobre a Rússia e o uso do Bitcoin para aliviar as sanções. A Rússia não pode facilmente usar o Bitcoin para aliviar as sanções. Aqui estão os obstáculos. A mudança da Rússia para criptomoedas não será tão perfeita quanto o público em geral antecipa. Mercados pouco negociados e obediência às sanções fazem parte dos obstáculos que o país terá que manobrar. As contas de baleias Bitcoin aumentaram nos últimos dias, alimentando especulações de que as elites da Rússia estão se voltando para as criptomoedas. À medida que as sanções contra a Rússia se intensificaram, os especialistas acreditam que o país recorrerá às criptomoedas para contorná-las. Embora pareça um movimento bastante simples, será necessário um movimento hercúleo para fazer a troca. Obstáculos a serem ultrapassados. Os Estados Unidos e seus aliados alienaram a Rússia ao expulsar o país do SWIFT como parte dos esforços para conter seu esforço de guerra. Isso tem o efeito pretendido de limitar a capacidade do país em fazer transações internacionais e Alexei Kudrin, ex-ministro das Finanças, acha que a economia russa pode perder 5% de seu tamanho. Esses efeitos incapacitantes dessas sanções podem fazer com que o país se volte para as criptomoedas como uma saída. No entanto, enfrenta o grande desafio de não ter liquidez suficiente para fazer a troca por causa de mercados pouco negociados. O mercado rublo para Bitcoin é de cerca de $200 mil de liquidez, tornando improvável que o país recorra ao Bitcoin. Outro obstáculo que a Rússia pode enfrentar é que o endpoint para obter dinheiro com criptomoedas é altamente regulamentado, diz Ashish Birla, gerente-geral da RippleNet. O executivo acha que, mesmo que a Rússia encontre uma maneira de contornar o problema de liquidez, ainda há o problema das exchanges terem que alavancar os bancos para retirar os fundos. A opção de usar as exchanges descentralizadas como saída impõe o problema de ser menos líquida do que as exchanges centralizadas. As exchanges centralizadas prometeram obedecer às sanções contra a Rússia, mas declararam em termos inequívocos que não bloquearão unilateralmente as contas de milhões de cidadãos. Com as exchanges de criptomoedas sendo agressivas ao procurar contas que foram sancionadas, o plano da Rússia de adotar a criptomoeda pode ser interrompido. Historicamente, a Rússia não tem sido receptiva ao uso generalizado de criptomoedas. O país muitas vezes flertou com a ideia de uma proibição total contra a classe de ativos, citando preocupações ambientais, mas fez uma reviravolta com planos para regulá-los. A ausência de estruturas existentes também pode impedir uma mudança potencial pela maior parte da população. No entanto, no início da semana, os dados on-chain indicaram um aumento de 5% no número de baleias Bitcoin. O número de endereços com saldo de pelo menos 1.000 bitcoins subiu para 2.226 e alguns players do setor acreditam que as elites da Rússia podem estar por trás da métrica mais recente. Os volumes de negociação entre o USDT e o rublo atingiram níveis nunca vistos de mais de $25 milhões em um único dia. E aí, Henry, o que você acha dessa notícia? Bom, nós temos o cenário econômico da Rússia que não está muito favorável. Existe uma desvalorização grande da moeda nacional dela, principalmente após as sanções, e uma corrida aos bancos ali da população da Rússia. Então, um cenário econômico desfavorável para a moeda fiduciária pode vir abrir portas para a criptomoeda, que justificaria essa sua última fala sobre a elite russa ter aumentado suas quantidades de criptomoedas em caixa. Principalmente pelo fato de elas poderem utilizar as exchanges não tão centralizadas, que foi o que tu comentaste, para jogar o seu dinheiro para o exterior e assim por diante. O que não seria possível, por exemplo, para a Rússia fazer isso, porque ela faria isso para tentar fugir das sanções do SWIFT. E o SWIFT, não sei se todos sabem, é um sistema de mensagens que hoje suporta grande parte, o mainstream das partes das negociações de exportação e importação. Então ele é extremamente importante. Existem, claro, outros substitutos, mas o SWIFT acaba sendo o mais popular, o mais utilizado. E como exportação e importação geralmente tem um volume muito grande, não teria como as exchanges descentralizadas que acabaram por não seguir as sanções simplesmente absorver todo o impacto das negociações. Apenas a título de especulação, talvez se a Rússia tivesse sido um pouco mais aberta com as criptomoedas, o cenário não fosse tão ruim. Porém, o que nós temos, e nós trouxemos isso numa das edições do Coinex Weekly, é a Rússia decidindo entre regulamentar o criptoativo não como forma de meio de pagamento, mas sim como um ativo criptográfico ou bani-lo completamente. Então, eles não se tem um mercado já estruturado para esse tipo de demanda.
Portanto, vendo que as exchanges centralizadas estão seguindo as sanções, me parece difícil aí a Rússia escapar das sanções americanas através do uso das criptomoedas. Ou pelo menos escapar com totalidade dessas sanções. Bom, então, na minha visão, essa questão da Rússia, ela já era esperada, né? Porque essa adoção do Bitcoin de maneira sem preparo no meio de uma guerra para evitar esse tipo de sanção seria extremamente complicado de ser feito, né? Visto que teria que melhorar muito a liquidez do rublo com o Bitcoin, teriam que ter vários passos de preparo para isso, teria que ter uma aceitação do povo, sem contar a dificuldade de entendimento num período curto de tempo, né? Apesar de não ser uma coisa muito complexa, né? Para as pessoas normais acaba se tornando, né? Porque é uma tecnologia nova, né? Que exige mais responsabilidade, cuidado, coisa que as pessoas não estão preparadas para ter ainda, principalmente no meio do caos, assim, né? Tem para estudar, pensar. Então é uma situação que, na minha visão, já era esperado, né? Não tinha como ser diferente. E não tinha como eles esperarem que realmente fosse dar certo adotar o cripto no momento desse. Teria que ser feito antes, meses, talvez até anos atrás. Agora vamos para a notícia de que mineradores de Bitcoin geraram um pouco mais de $1 bilhão em receita em fevereiro de 2022. Se você não sabe, quando você minera o Bitcoin, você está validando transação. E quando você valida a transação, você é recompensado por taxa de serviço e com novos Bitcoins enquanto o limite máximo de Bitcoins criado não for alcançado. Bom, maior parte dessa receita vem dos blocos de subsídios, que são esses Bitcoins lançados no ecossistema graças às validações de transações. Estamos falando aí de 1,05 bilhões de dólares. E apenas 12,92 milhões de dólares é por taxa de transação. Os totais de receita caíram pelo quarto mês consecutivo, com uma queda de 12,9% mês a mês entre janeiro e fevereiro. Devemos ter em mente que a receita total em outubro foi de 1,72 bilhões de dólares e vem caindo desde então. Eles atingiram um recorde histórico em março de 2021 com um total de 1,75 bilhões de dólares. Esse tipo de notícia ela não é necessariamente recente, a gente já tem os números agora, mas a queda das receitas dos mineradores já vinham caindo faz bastante tempo. Mês passado mesmo, o relatório da Arcane mostrou que, por exemplo, a receita dos mineradores caíram para o mínimo de 6 meses. E como nós comentamos que grande parte da receita dos mineradores vem dos bitcoins novos que são jogados no mercado através do processo de venda, o baixo preço do Bitcoin acaba por explicar a situação toda para os mineradores. E o fato de ela estar abaixo da receita dos meses anteriores foi por conta da alta que tivemos aí no ano passado. Então isso acabou botando a média das receitas dos mineradores lá em cima e também estruturando o mercado de mineração de uma maneira pela qual a receita proveniente do preço do Bitcoin fosse adequado naquele sentido. Então é bem provável que a gente possa experienciar uma reestruturação dos mineradores para se manter de pé no mercado com a situação que está. Então nós temos aí um mercado de mineradores que aumentou o seu volume em termos de concorrência devido ao aumento do preço no ano passado e que agora tem lutado aí para manter os seus lucros. Então esses são fatores que são importantes de serem destacados. Agora, se o preço do Bitcoin vai subir ou não, nós vamos ter que observar. O que a gente tem é um movimento geopolítico que tende a favor do Bitcoin em determinadas regiões e tende contra ele em outras regiões. E o Sloop vai estar trazendo para nós. O Sloop, qual que é a próxima notícia aí? A próxima notícia é a seguinte: legisladores da União Europeia retiram proibição do Bitcoin do projeto de regulamentos de criptomoedas. O principal parlamentar por trás do projeto, Stefan Berger, disse anteriormente que a passagem poderia ser mal interpretada. Em resumo, o projeto de lei Markets in Crypto Assets forneceria uma estrutura regulatória em toda a Europa. A votação do projeto foi adiada na semana passada por causa da linguagem relativa a mecanismos de consenso ambientalmente insustentáveis. Essa abordagem já foi removida.
Os legisladores da União Europeia descartaram uma seção de um projeto de lei pendente que poderia tornar ilegal que serviços de criptografia negociassem moedas com base em prova de trabalho, ou Proof of Work, o mecanismo de consenso que Bitcoin e Ethereum usam para minerar novas moedas e proteger suas redes. O projeto Markets in Crypto Assets, MiCA, apresentado ao Parlamento Europeu por uma coalizão liderada por Stefan Berger, foi votado na segunda-feira, 28 de fevereiro. Berger confirmou hoje que o parágrafo 61 do projeto foi completamente removido, embora a votação ainda não tenha sido remarcada. O MiCA tem o potencial de reformular a adoção de criptomoedas na Europa. Originalmente proposto em setembro de 2020, exigiria que o Banco Central Europeu estabeleça regras uniformes para provedores e emissões de serviços de criptoativos no nível da União Europeia. Em suma, serviria como uma estrutura regulatória para criptomoedas em toda a União Europeia, algo que os Estados Unidos e as outras nações ainda estão lutando para criar. Mas uma passagem chamou especificamente a atenção dos usuários de criptomoedas. Ele determinou que até 2025 nenhum criptoativo poderia ser criado, vendido ou negociado dentro da União Europeia se eles usassem mecanismos de consenso ambientalmente insustentáveis. Para evitar uma proibição, os ativos criptográficos teriam que atender a padrões mínimos de sustentabilidade ambiental. Os opositores do projeto argumentaram que isso equivaleria a uma proibição de fato da mineração de Bitcoin e Ethereum na Europa, além de tornar insustentável que os custodiantes mantenham moedas de prova de trabalho para clientes. Berger afirma que não foi a intenção dos legisladores. Ao anunciar a votação atrasada na sexta-feira passada, ele afirmou que passagens individuais do projeto de relatório podem ser mal interpretadas e entendidas como uma proibição de prisioneiros de guerra. Bom, pelo que eu pude entender, a União Europeia se mostra preocupada com a sua posição perante o Bitcoin, até por questões de pressões populares, né? E parece-me extremamente injusto essa questão de uma lei que proibisse o Bitcoin por questões ambientais quando se tem não o mesmo parâmetro para outros setores da economia. Para ser honesto, se fosse preocupante a questão ambiental, eu acredito que unidades monetárias e setores que trabalham na produção de dinheiro físico deveriam também ser proibidos, mas a gente não vê esse tipo de coisa. Além do mais, existem muitos trabalhos que demonstram que o Bitcoin ele está lado a lado com uma preocupação ambiental. Eu lembro que lá em 2018 eu li um trabalho de uma pesquisadora chamada Katrina Kelly Pitot, da Universidade de Pittsburgh, que escreveu que na verdade quem gasta mais energia e portanto impacta negativamente eram os bancos. Eles que lideravam o gasto maior de energia. Então a questão do Bitcoin, na verdade, é os meios para se fazer o uso da mineração, mas aí teria que ser aplicado em todos os setores. Então o que nós temos é que, ceteris paribus, né, um mercado como está, o Bitcoin na verdade é quem gasta menos energia. E que, portanto, ambos usando o mesmo método de energia, o Bitcoin, por dedução, é o que menos polui. Então, se a discussão não é quem gasta mais energia, mas os métodos, isso deve ser aplicado a todos. E isso com certeza iria favorecer o Bitcoin. Mas devemos ficar então ligados aí nessas questões das regulamentações da União Europeia. Caso tenha um outro progresso, nós estaremos trazendo aqui para vocês no Coinex Weekly. Bom, eu sou o Henrido, eu agradeço muito a sua companhia até agora no programa. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever nesse canal, ativar o sininho e ficar ligado para os próximos lançamentos.